Pode Om deixar o Subala. Oi? Para deixar o Subala iniciar a leitura. Tá. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Angulanghayate Girim Jat Kripatamaham Bande Sri Guru Dinataram Guruve Gaura Chandraya Rajikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopalavata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Não, Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. O que você falou, Prabhuji? Ah, vai dar um tempo. Conectando, pegando o Bluetooth lá embaixo. Você não tá ouvindo, né? Não, porque tá desligado. Não, tá desligado. O meu tava desligado? Não sei, acho que não. Não, é porque conectou o Bluetooth, mas agora dá certo. Pode recitar aí, vocês dois. Deu um problema. Não, você tá ouvindo. Todo mundo, só você que não ouviu. Ah, então pode ir. Foi tudo normal até aqui. Posso ler o verso 9, é isso que você falou? Ah, vocês recitaram também? Mahamantra? Sim, Mahamantra sim. Podemos recitar de novo. Mas separado? Ela depois eu. Hã? Ela cantou o Mahamantra e depois eu porque cantei. deu um Igual negócio vocês aqui. fazem, viu? É porque deu um negócio aqui, eu não ouvi. Ah, tá. Vamos lá. Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 4, continuar aqui, verso 9. Abhimanyu Sutam Suta Prahu Bhagavato Tamam Tasya Janma Mahascharyan Karmani Chagrinihina. Afirma-se que Maharaj Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor e que o seu nascimento e suas atividades são todos maravilhosos. Por favor, fala-nos sobre ele. Comentários sobre Prabhupada. Vai lá, pode ir. O nascimento de Maharaj Parikshit é maravilhoso, pois no ventre de sua mãe ele foi protegido pela personalidade de Deus Shri Krishna. Suas atividades também são maravilhosas. Peraí, eu não sei se vocês ouviram falar que na Batalha de Kurukshetra foi lançada uma Brahmastra, que equivale à bomba atômica de hoje, bastante poderosa, só que a diferença dessa Brahmastra para a bomba atômica, que bomba atômica ela é jogada num lugar e causa destruição para toda a região. E essa Brahmastra era tão poderosa quanto a bomba atômica, mas
ela podia matar direcionado só para uma pessoa, sem fazer dano a quem está em volta. Essa era a diferença. Mas era mais poderosa até que bomba atômica. Foi lançado para Maharaj Parikshit dentro, que estava no ventre da mãe dele, o Tara. Foi lançado para matar, ele seria o próximo rei. E foi lançado ali, Krishna protegeu o ventre de Uttara para proteger Parikshit dentro do ventre. Então, Parikshit já foi protegido por Krishna, ele era neto de Arjuna, e foi protegido por Krishna desde o ventre da mãe dele. Ou seja, antes de nascer, já tinha conexão direta com Krishna. Krishna era primo e amigo dos Pandavas. Então, tinha conexão familiar, amistosa, devoto, várias conexões com Krishna. Foi protegido no ventre da mãe dele. Vamos lá. Suas atividades também são maravilhosas, porque ele castigou Kali, que tentava matar uma vaca. Matar vaca significa dar cabo da civilização humana. Ele queria proteger a vaca de ser morta pelo grande representante do pecado. Sua morte também é maravilhosa, porque ele recebeu notícia prévia de sua morte, o que é maravilhoso para qualquer ser mortal. E assim, ele se preparou para morrer, sentando-se às margens do Ganges e ouvindo as atividades transcendentais do Senhor. Durante todos os dias em que ouviu o Bhagavatam, ele não comeu nem bebeu, tampouco dormiu por um momento. Assim, tudo que diz respeito a ele é maravilhoso, e suas atividades são dignas de serem ouvidas eternamente. Atentamente. Aqui se expressa o desejo de ouvir sobre ele de maneira detalhada. Atentamente e eternamente também. Deu certo. Esse é Parikshit Maharaj. Depois de Kurukshetra, foi instalado, Krishna instalou Yudhishthira, né? Que era irmão de Arjuna e tio-avô de Parikshit, foi instalado como rei de Hastinapura, rei do mundo inteiro, na verdade, mas sim, Hastinapura Delhi. E aí depois ele foi para o Himalaia, né? Renunciou tudo, foi para o Himalaia, e aí quem ficou como rei foi Parikshit Maharaj. E aí foi que teve uma vez ele supervisionava, né, uma das atividades do Kshatriya é supervisionar a região dele para ver se alguém está cometendo pecado. Numa dessas ele viu que tinha uma pessoa que veio, que era a personalidade de Kali, que estava matando uma vaca. Aí ele foi punir essa personalidade, que era ninguém menos que Kali Yuga personificado. É a personificação de Kali Yuga. Toda Yuga tem uma personalidade, né? Igual o Sol não é uma bola de fogo, tem uma personalidade lá, tem Surya Dev, ou Ravi. Tem a deidade lá, Chandra Dev também, né? Varuna, do oceano. Então, Kali Yuga também tem uma deidade, era essa deidade regente de Kali Yuga que estava matando a vaca. Aí ele viu, foi punir, e aí que tem a história dele falar de ele começar a chorar, pedir perdão, e falou que não ia fazer aquilo, mas que Kali Yuga ia entrar e ele ia ficar sem serviço. Como que ele ia fazer para viver? Onde que ele podia ficar? Como que ele ia fazer? O lugar que ele poderia ir nessa Kali Yuga. Ele era a deidade Kali. E aí que foi permitido ele a viver nos locais onde tinha matança de animais irrestrita, não qualquer matança. Porque matar animais é permitido até nos Vedas.
Então, não qualquer matança, mas irrestrita, tipo açougue, onde tem açougue, por exemplo. Você vê, até nos curupiras, por exemplo, os índios também é a mesma coisa, né? Os índios podem matar animal, mas se matar mais do que pode, os curupiras matam os filhos dos índios. Isso a gente lê no, não sei se vocês já leram, o famoso diário do Padre Anchieta. Lá ele descreve que ele e Manuel de Nóbrega andando pelo Brasil no ano 1500 e tanto, viu que os índios botavam tanto de pena e flecha desde a oca até o alto da montanha e perguntou o que era, e ele falou que era para proteger do curupira, né? Porque na semana, os dias passados, o curupira tinha matado as crianças indígenas. E aí o Manuel de Nóbrega uma vez viu um curupira ateando fogo numa criança índia, ele conta isso, né? Então não é qualquer... no lugar que mata indiscriminadamente, aí é permitido, foi um lugar que cabe a ser permitido viver junto com os associados dele, que são fantasmas, espíritos fantasmagóricos. Matança indiscriminada de animais, onde tem sexo ilícito, onde tem consumo de álcool e drogas, e jogos de azar. Por esse motivo é que a gente segue esses 4 princípios. Porque nesses lugares tem influências espirituais maléficas, né? Uhum. A primeira coisa que pede é isso. Aí Parikshit Maharaj, certa vez, ele teve esse encontro com a deidade Kali, e foi a partir de Parikshit Maharaj, ele era rei ideal, né, Kshatriya ideal, a partir dele, depois dele é que a sociedade védica começou a decair. Porque a Swami Prabhupada conta que a sociedade védica, porque antes você vê, nessa época aqui, o rei da Índia era rei do mundo inteiro. Hoje, a Índia não tem tanta relevância. Foi dominado pelos muçulmanos, do século XII até século XIX, depois ingleses, mais 200 anos, foi só caindo. E começou a partir disso, a partir do Brahmana usar o poder para amaldiçoar Parikshit Maharaj. Então, os brahmanas começou a usar mal o poder e usou contra Parikshit Maharaj, que era grande devoto de Krishna. E ele humildemente aceitou, viu como um arranjo de Krishna, falou, grande oportunidade veio, eu estava engajado absorto em atividades como Kshatriya, agora eu tenho a oportunidade de lembrar 24 horas sobre aquele que me protegeu desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, é uma grande bênção disfarçada de maldição. Mas foi a partir daí que a sociedade védica foi decaindo. Aí depois veio os Smarta Brahmanas, que foram... É a mesma história com os judeus, né? Mesma coisa. Com os fariseus. Pela classe bramínica ser a líder, a primeira, eles começaram a usar mal essa posição, igual os judeus usam até hoje, porque a Bíblia fala dos judeus serem a raça lá das religiões abraâmicas, então eles também usavam mal desde aquela época, né? Eles tratavam os gentios mal, por exemplo. Então os brahmanos fizeram a mesma coisa e a partir daí isso decaiu. Os judeus também decaíram também, né? Os dois, o orgulho. Então foi a partir do Parikshit, dessa maldição que fizeram com ele. O rei Parikshit foi o último, assim, ideal que teve. Depois dele, aí veio desbancando tudo, né? Isso aqui é as perguntas, né, dos sábios, liderado por Shona, que o nosso benefício, perguntando mais sobre a história do Maharaj Parikshit. Desculpa. Pode...
Eu quero fazer uma pergunta, mas eu queria entender, a personalidade de Kali é masculina? Tem uma imagem também no Bhagavad. Depois eu mando lá. O Bhagavad te mostra. E tem uma foto, tem a famosa, é um homem negro com a faca assim na mão e Uhum. com a vaca assim, sem uma perna, chorando. E Parikshit Maharaj assim, na frente dele, assim, apontando o dedo. Não, Parikshit com a faca, né? Com a faca no braço, apontando o dedo no outro, e ele, tipo, no chão, assim, tipo, arrependido, e a vaca, assim, sem uma perna. E essa representação que hoje chega no Ocidente da deusa Kali é uma distorção. Ah, não, é porque Kali tem vários significados, né? Por exemplo, Krishna significa o todo atrativo e também escuro. A palavra Krishna também significa escuro. Então é porque uma palavra em sânscrito ela pode ter vários e vários significados. Aí, nesse Então caso, aqui, então, é outra pessoa? Kali também significa escura, porque a forma de Kali você vê, a de Parvati é clara. As formas de Parvati que a gente vê. A única escura é de Kali. Você vê a única que é azul é de Kali, azul escura. Por isso que ela chama Kali. É um dos significados é azul escuro é Kali. Mas Kali também significa ignorância. Então essa era de Kali significa era da ignorância, a personalidade da era de Kali, personalidade da ignorância. Então é a tradução, né? O mesmo termo para duas personalidades diferentes. São duas coisas diferentes. E essa Kali mulher com língua de fora, com crânio no pescoço, é Parvati irada? Ou não? Então, ela é manifestação de Parvati, e Parvati é manifestação, é energia externa, e Radharani é interna, é manifestação de Radharani, mas não direta, né? Ela não é igual Shiva, comparado com o iogurte e Vishnu com o leite, né? Adicionado um pouco de limão, vira Shiva, mas não é que vira porque Deus nunca pode ser transformado. Por isso que Shiva Tata é bastante complexo de entender, mas dá essa analogia. Da mesma forma, Radharani, Parvati vem da mesma forma. Agora eu fiz a pergunta, mas é porque soou igual, mas era uma outra coisa que eu tinha perguntado. É Parvati irada, com raiva? A personalidade de Kali, ela é Parvati, mas com ira? Ou não? É uma forma de, pode falar assim, igual o Vishnu tem a forma de Nishinradeva, Nishinradeva queria lutar, né? Porque Vishnu queria lutar, então veio na forma de Nishinradeva para lutar, e aí veio um associado para lutar com ele. Então pode ser falado assim também. Tá. Mas foi porque tinha um demônio aqui, Mahishashura, que chama, né? Acho que depois pesquisar, mas, se não me engano, é Mahishashura, que ele só morreria se bebesse todo o sangue dele, né? E aí tinha que ser Kali, e que veio, e por isso que ela ficou a língua vermelha, diz que a língua dela é vermelha, e aí ela cortou a cabeça dele, foi sugando o sangue dele todo, é uma coisa meio assim, né? Meio estranha assim, mas ela veio para esse passatempo. Você vê, hoje em dia eu já parou uma vez aí na Savassi, aí, o camarada conversar, até na Umbanda eles adoram ela hoje em dia. Tem umas linhas aí que tá aparecendo aí que mistura, né?
E é para ela que se faz oferta com a intenção daquelas pessoas que querem largar a bebida, ou querem largar algum vício, é para ela que... Não sei, ele não contou em detalhes, não, mas acredito que não, porque eles costumam tomar coisa, né, nesses lugares. Não sei. Sei que na Índia eu fui no centro, que é onde mais Kamakya, onde tem muito adorador de Kali, são os Shakti Pit, que eles chamam dessas linhas assim de magia. Eles usam muito o lance de... É tipo aqui da Umbanda mesmo, tipo de magia, né? Eles vão para esse lado aí. Às vezes mata muito bode, né? Oferece cabeça de bode, um negócio meio assim. É porque no livro de Srila Guru Govinda Maharaj, Grihastha Ashram e Vedic Dharma e Grihastha Ashram, ele explica uma cerimônia que tem da pessoa parar de beber bebida alcoólica, e aí ele oferece para Kali a bebida alcoólica e depois ela cheira. A pessoa não pode beber, não. Oferece para Kali e cheira. Aí você fica livre do vício da bebida, né? Isso está no... A Swami Prabhupada fala isso no Gita também, né? Acho que tem nos Vedas, tipo, para quem quer beber, fala para tomar vinho uma vez por mês. E acho que ele fala para oferecer para Kali, eu acho. Porque para pessoa que não... né? Você vê, até no judaísmo, tem um dia no ano, esqueci o nome, depois procurar, começa com P. Esqueci o nome, mas tem um dia no ano que até as crianças bebem e fumam cigarro. Então, eu acho que é um dia para soltar, né? Esquecer dos problemas da vida e tal. E a pessoa que não aguenta, ela, de acordo com os Vedas, ela pode fazer isso uma vez por mês. Ela oferece para a Kali e bebe. Mas isso é só para ela ficar regrada e um dia largar isso, né? Não é para ela ficar eternamente. Tipo, para dar um... Eu acho que São Preocupada fala isso. Pode, assim é melhor ainda, né? Só cheirar. Ele fala que a pessoa não pode beber, não. Ela só cheira e aí ela fica livre. Kali pega tira o desejo dela. É melhor ainda. Mas é isso, tem vários níveis, né? Tipo, a cada um tem um processo, né? Os Vedas dá também. De acordo com o nível da pessoa, né? O estágio que ela está, né? Até a adoração a semideus os Puranas dão. Sim. Nas abraâmicas não, mas os Puranas dão até mais caminho do que as abraâmicas, né? Em outros sentidos. Então, qualquer pessoa vai trazendo aos poucos, né? O nosso não é permitido de jeito nenhum, mas em outras linhas, nos Vedas, também é permitido várias coisas. Sim, sim. Por isso que fala que a gente não deve falar do processo dos outros, né? Porque a gente está num caminho, mas o outro está em outro caminho. Então, não dá para querer que todo mundo vai no nosso caminho, né? Uns estão melhor que a gente, outros estão menos, outros estão igual. Não dá para... né? Por isso. Sim. Uma 10. Sasambrat Kashyavaheto Pandunamana Vardhana Prayopavisto Gangayam Anadritya Dhirat Shriyam. Quem vai ler, pode ler. Vishaka, né? Pode ser. Ele foi um grande imperador e possuía todas as opulências do reino herdado.
Ele era tão grandioso que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Pando. Por que ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte? Significado. Maharaj Parikshit era o imperador do mundo e de todos os mares e oceanos, e não teve que se dar ao trabalho de conquistar tal reino por seu próprio esforço. Ele o herdou de seu avô Maharaj Yudhishthira e irmãos. Além disso, ele estava indo bem na administração e era digno do bom nome de seus antepassados. Consequentemente, não havia nada indesejável em sua opulência e administração. Então, por que ele abandonaria todas essas circunstâncias favoráveis e se sentaria às margens do Ganges, jejuando até a morte? Isso é de espantar, e, portanto, todos estavam ansiosos por conhecer o motivo. Eles não sabiam, né? Então perguntou por qual motivo que ele veio jejuar até a morte, já que ele era um grande rei e foi deixado no trono pelos avós Pandavas, etc. Por que então que ele veio, sentou aqui na beira do Ganges e jejuar até a morte? Estava ansioso para conhecer o motivo disso. O imperador de Hastinapur, na época hoje dele, era rei do mundo inteiro. Isso só há 5.000 anos atrás. Não é muito, se a gente for ver, é muito pouco tempo. Bem pouco tempo. Verso 11. Namanti padaniketam atmana Shivaya haniya dhanani satrava Katham savirasyamangaduschajam Juvai satotsratum mahosahasubhi. Pode ler. Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força e possuía insuperáveis opulências reais. Por que quis ele abandonar tudo, inclusive sua vida? Significado. Não havia nada indesejável em sua vida. Ele era um homem em plena juventude e poderia desfrutar da vida com poder e opulência. Portanto, não havia motivo para retirar-se da vida ativa. Não havia dificuldade em coletar os impostos estatais, porque ele era tão poderoso e cavalheiresco a ponto de seus inimigos costumarem vir até ele, prostrarem-se a seus pés e entregarem toda a riqueza para seu próprio benefício. Maharaj Parikshit era um rei piedoso. Ele conquistou seus inimigos e, portanto, o rei estava cheio de prosperidade. Havia bastante leite, cereais e metais, e todos os rios e montanhas estavam cheios de potência. Assim, materialmente, tudo era satisfatório. Portanto, não havia motivo de precocemente abandonar seu reino e sua vida. Os sábios estavam ansiosos por ouvir sobre isso. Swami Prabhupada fala que quando o rei é piedoso e age de maneira adequada, então tem cereais suficientes, leite suficiente, pedras preciosas no fundo do oceano, são geradas, não falta nada. As chuvas são constantes e geram grãos e tudo. E hoje é tudo desregulado pela falta de governantes piedosos, né?
muito pecado é cometido, então tudo é desregular. Na época de Parikshit Maharaja, bastante leite, cereais, metais preciosos também, todos os fins e montanhas cheios de potência. Então, tudo materialmente era satisfatório. Não tinha motivo para abandonar o reino, os sábios estavam ansiosos para saber o motivo, né? Ele ter abandonado tudo e ido para lá jejuar. Prabhu, só para entender o cenário aqui, Maharaj Parikshit está sentado também nessa assembleia? Para escutar Sukadeva Goswami falar? Ele está sentado aí e os sábios estão falando e ele está ali também? Não, aqui os sábios perguntam, foi na segunda, os sábios estão perguntando para Suta Goswami, que escutou. Para Suta, desculpa. De Sukadeva, tá. Quando Sukadeva falou para Parikshit Maharaj. Ok, beleza, desculpa, então tá bom, entendi. Aí foi a segunda, né? A segunda leitura, tá. Recitação. Segunda recitação, tá. Então, a primeira de Parikshit Maharaj para o Maharaj Parikshit que a gente está lendo, e aí o Suta Goswami escutou. A gente está lendo os sábios para Suta Goswami, né? Os sábios para Suta Goswami que escutou de essa primeira recitação do pai dele, Sukadeva Goswami, né? Certo? Não, que escutou de Sukadeva, né? Sukadeva escutou do pai dele. Suta escutou de Sukadeva, certo? Isso, só que não era o pai dele, não. Ah, tá. Sukadeva Goswami não era parente de Suta Goswami, né? Ah, tá certo, tá bom. Sukadeva Goswami era filho de Vyasa, né? Sukadeva escutou de Vyasadeva. E Sukadeva Goswami era monista, né? Brahmavadi. Ah, verdade, tá certo, não tinha filho. E aí... E ele não teve filho, né? Ele era brahmachari, né? O Sukadeva Goswami. Foi atraído pelos versos do Srimad Bhagavatam, e aí que ele se tornou Vaishnava, né? Pelos versos recitados por Vyasadeva. Aí ele cantou esses versos para Parikshit. Aí aqui nessa segunda, os sábios se reuniram para... Kali Yuga já estava para entrar, né? E para o benefício nosso, eles se reuniram ali para fazer todas essas perguntas. Era 60, se eu não me engano, 60 mil, né? Era 60 mil sábios e o líder deles era esse Shaunakarishi, né? Que aproximou de Suta Goswami. E aí perguntou, né, sobre Parikshit Maharaj, por que ele largou o reino. E aí que ele vai descrevendo tudo que foi falado lá, Suta Goswami. Certo, obrigado. Verso 12 agora. Eles estão continuando perguntando aqui sobre Parikshit Maharaj. Shivaya lokasya bhavaya bhutaye jautama shloka parayana jana jivanti natmartamaso purashrayam mumocha nirvidya kuta kalevaram. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador, Parikshit,
estivesse livre de todo apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Significado, Swami Maharaj. Parikshit Maharaj era um rei e chefe de família ideal, porque era um devoto da personalidade de Deus. Um devoto do Senhor automaticamente tem todas as boas qualificações. E o imperador era um exemplo típico disso. Pessoalmente, ele não tinha apego a nenhuma das opulências mundanas que possuía. Porém, uma vez que era rei, para o completo benefício de seus cidadãos, estava sempre ocupado a serviço do bem-estar público e não somente para o bem desta vida, mas também para o da próxima. Ele não permitia matadouros ou matança de vacas. Não era um administrador tolo e parcial que cuidasse da proteção de um ser vivo e permitisse a morte de outro. Por ser um devoto do Senhor, ele sabia perfeitamente bem como conduzir sua administração para a felicidade de todos, homens, animais, plantas e todas as criaturas vivas. Seu interesse não era no âmbito egoísta. O egoísmo ou é autocentrado ou estendido a partir de si. Desculpa, o egoísmo ou é autocentrado ou estendido a partir de si. Ele não tipo tinha... assim, ou é da pessoa, né, nosso, ou então estendido, tipo, familiar, então vou proteger. Nação. Eu já não protejo. Se for Aham, meu país, eu protejo. Se for o outro, eu já não gosto. sei, Tipo isso. tá certo. O egoísmo ou é autocentrado ou estendido a partir de si. Ele não tinha nenhum dos dois. Seu interesse era comprazer a verdade suprema, a personalidade de Deus. O rei é o representante do Senhor Supremo, em virtude do que o interesse do rei tem que ser idêntico ao interesse do Senhor Supremo. O Senhor Supremo quer que todos os seres vivos sejam obedientes a ele e, deste modo, tornem-se felizes. Portanto, o interesse do rei é guiar todos os súditos de volta ao reino de Deus. Compreende-se, a partir disso, que as atividades dos cidadãos devem ser coordenadas de tal maneira que eles possam, por fim, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Sob a administração de um rei representativo de Deus, o reino fica pleno de opulência. Naquela época, os seres humanos não precisavam comer animais. Havia muitos grãos alimentícios, leite, frutas e vegetais para que os seres humanos, bem como os animais, pudessem comer suntuosamente e até a plena satisfação. Quando todos os seres vivos ficam satisfeitos com alimento e abrigo e obedecem às leis prescritas, não pode haver nenhum distúrbio entre um ser vivo e outro. O imperador Parikshit era um rei digno e, assim sendo, todos estavam felizes durante seu reinado. A função do rei é viver para o bem-estar dos outros, né? Desenvolvimento e felicidade dos outros, não só nessa vida, principalmente da próxima. Não tem nenhum interesse egoísta. E Parikshit Maharaj era um desses 6 ideais. Na época dele, todos eram felizes, não faltava nada. E ele supervisionado para ver se todo mundo seguia os deveres prescritos, né? Hoje muita gente fala, não, cada um tem que fazer o que quiser, né? Mas, de acordo com as escrituras, ninguém pode ser feliz assim. O rei deve olhar o que cada um está fazendo para seguir, porque ele sabe que só pode ser feliz dessa maneira. Então, porque hoje, cada vez mais, o povo vai ficando mais desobediente, né? Então, eles falam que ninguém deve intrometer na vida alheia.
Tipo, eu faço o que eu quero, mas esse fazer o que eu quero tem uma influência nos outros, querendo ou não. E no ambiente em geral, né? Tem jeito dela falar, não vai, não vai influenciar ninguém ou no ambiente. Então, a função do rei é ver o que, se todos eles estão seguindo as regras e regulações. Um país que faz, na verdade, alguns estados na Índia, né, igual Orissa, onde fica Bhubaneswar, por exemplo, é assim. Alguns estados da Índia têm essa lei, e o Irã inteiro tem essa lei também, de acordo com a escritura. Então, pouquíssimos lugares são assim. O resto dos outros lugares é secular, né? Então, cada um, nesse sentido, faz o que quiser e ninguém pode ser feliz assim. Aí a taxa de remédio controlado é alta, bebida é alta, suicídio, droga. Então, o resultado é esse, né? Uhum. Né, essa dita liberdade, o resultado é esse, tristeza. Já nos países que são controlados, você vê a taxa de droga, suicídio, elas são bem menores. Então, você falou aqui, todo mundo seguia, o rei via se todo mundo estava seguindo as leis prescritas e todos eram felizes durante o seu reinado. Porque a vontade do rei é idêntica à vontade da suprema personalidade de Deus, né? Pois é, segue o que está nas escrituras, tem os intelectuais das escrituras, né, que ele escuta, ou seja, segue a palavra de Deus e dos sábios, né, que escreveram. Não tem vontade separada, né? A função é essa. Porque hoje em dia distanciou tanto, né, que fica uma coisa muito difícil para a maioria, né? Distanciou tanto da realidade de uma vida digna que seguir qualquer escritura fica muito distante. Pelo menos nesses 99,9% de lugar onde não tem uma educação desde criança do governo, né? Fica praticamente muito difícil. Quando não é educado pelo governo desde pequeno, né? Só que é educado por outros meios, né? De qualquer jeito. Meio de música, televisão, a pessoa acaba aprendendo coisa ali de outro jeito. Deseducada, né? É. Mal educado. Verso 13. Tat sarvam na samachakha Kristo yad iha kinchana Vanyetvam visayvacham snatam yanyata chandasat. Prabhu, se alguém puder ler, por favor, porque nosso travou aqui, nosso Bhagavatam online travou, não consigo passar, não. Vou tentar resolver. Sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas, e assim podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Significado: a diferença entre os Vedas e os Puranas é como a diferença entre os Brahmanas e os Parivrajakaas. Os Brahmanas destinam-se a presidir alguns sacrifícios fruitivos, mencionados nos Vedas, mas os Parivrajakaas
acharyas, Parivrajacacharyas, ou pregadores eruditos, destinam-se a disseminar o conhecimento transcendental entre todas as classes de pessoas. Sendo assim, os Parivrajacacharyas, nem sempre são hábeis em pronunciar os mantras védicos, tais como praticados sistematicamente com entonação e métrica, pelos brahmanas que se destinam a presidir os rituais védicos. Todavia, não se deve considerar que os brahmanas sejam mais importantes que os pregadores itinerantes. Eles são simultaneamente iguais e diferentes, porque destinam-se ao mesmo fim de diferentes maneiras. Também não há diferença. Como a gente falou, um Vishnupad Paramahansa Parivrajacacharyas. A gente canta por nossos acharyas, esse termo também. Significa que eles vão de porta em porta recitar a mensagem do Gita, chamado Bhagavata, e escrituras Gaudiya Vaishnava pelo mundo. Significa isso. Parivrajacacharyas. Um Vishnupad Paramahansa Parivrajacacharyas. Stotarasasi chamado. Esse termo significa isso. E está falando, você vê, eles falaram, sabemos que tu é versado todos os tempos, com exceção de algumas partes dos Vedas. Mas isso parece ser um defeito, mas na verdade está elogiando Sutta Goswami. Por quê? Porque essa parte dos Vedas são as que tratam de rituais fruitivos, que na verdade não interessa a nada, nem aos sábios e nem a gente. Porque é o máximo que leva aos planetas celestiais. E o Bhagavata não descarta todos os caminhos a não ser Bhakti. O Bhagavata descarta. O Bhagavata não aconselha nenhum caminho, nem aconselha nada dos planetas celestiais. O Gita tem alguns versos falsos, o Bhagavata nenhum. Então ele não isso está falando aqui. Ninguém deve achar que os Brahmanas... outra coisa aqui que tem alguns brahmanas que pronunciam mantras védicos sistematicamente, igual Purusha Shukta, por exemplo, ele tem que ser cantado numa entonação em métrica apropriada. Mas a nossa linha de sucessão discipular, ninguém faz isso. Então, todavia, não se deve considerar que os brahmanas sejam mais importantes. São simultaneamente iguais e diferentes, porque se destinam ao mesmo fim. Mas, na verdade, os Parivrajacacharyas são mais elevados. E na nossa linha tem várias coisas que não são importantes. Isso são só para outros caminhos da atividades fruitivas, Karma Kanda, tipo o caminho de Karma Yoga, que os Vaishnavas jamais aconselham. Na nossa linha Vaishnava e também nas outras três, né? Em nenhuma linha Vaishnava, ninguém aconselha Karma Yoga. Igual fala Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevala Vishera Banda, caminho de Karma e Jnana parece néctar, mas é igual veneno. Então, nenhum Vaishnava aconselha. Então, por isso falou aqui que eles não conhecem, com exceção de alguma parte dos Vedas, porque eles não dão nenhuma importância a isso. E nem as métricas, saber recitar de forma apropriada, isso é menos importante. Vamos lá. Também não há diferença entre os mantras védicos e aquilo que é explicado nos Puranas e Itihasa. Segundo Srila Jiva Goswami, menciona-se no Madhyandina Shruti que todos os Vedas, a saber, o Sama, Parva, Rig, Aju, Puranas, Itihasas, Upanishads, etc., são emanações da respiração do Ser Supremo. A única diferença é que a maioria dos mantras védicos começam com Pranava, Onkara, Pranava, Onkara, que é o Om, A-U-M, Om, e se requer algum treino para praticar a pronúncia métrica dos mantras védicos.
Mas isso não significa que o Srimad Bhagavatam é de menor importância que os mantras védicos. Pelo contrário, ele é o fruto maduro de todos os Vedas, como foi declarado anteriormente. Além disso, a alma mais perfeitamente liberada, Srila Sukadeva Goswami, está absorto no estudo do Bhagavatam, apesar de já ser autorrealizado. Srila Sutta Goswami está seguindo seus passos, e por isso sua posição não é em nada menos importante, porque ele não era hábil em cantar mantras védicos com pronúncia métrica, o que depende mais de prática do que de verdadeira compreensão. A compreensão é mais importante que o cantar semelhante ao de um papagaio. Você vê, isso é importante. Ó. Você vê, Sutta Goswami, nem Sukadeva Goswami, nem mesmo Gurudeva, nem Swami Prabhupada, eles sabiam recitar os mantras de acordo com métrica apropriada. Isso faz deles menos? Não. Na verdade, são infinitamente mais do que qualquer Brahma. E a posição Vaishnava é mais do que qualquer Brahma. E dentro do Vaishnava, Gaudiya Vaishnava são mais ainda. Você vê, nem sânscrito, Gurudeva, nem Swami Prabhupada sabia falar bem. Nem mesmo sânscrito. Então, isso não é qualificação para Bhakti. Você vê, Haridas Thakur era iletrado, por exemplo. Gorakshor Das Babaji Maharaj não sabia escrever o nome dele. G-A-U, ele não sabia escrever. Então, isso não é qualificação para Bhakti, né? Você vê, o que depende é da verdadeira compreensão da coisa, e não da métrica que vai recitar, ou de língua que está falando, disso ou daquilo. A compreensão é mais importante que recitar como papagaio. Você vê, às vezes perguntava Swami Prabhupada, eu quero aprender sânscrito. Swami Prabhupada falou, o tempo que você vai gastar para aprender sânscrito, você podia fazer seva muito mais importante para Cristo. Então isso vai te ajudar em quê? Em Bhakti. Então, várias vezes falava isso. Então é isso. Perguntou aqui, Sutta Goswami não era menos porque ele não conhecia essas partes dos Vedas, ou algumas recitações e métricas. Pelo contrário, Srimad Bhagavata vai além disso, é transcendental a tudo isso. Foi recitado por Sukadeva Goswami. Sutta Goswami segue os passos dele, a posição dele não é menos importante do que Sukadeva, porque ele não sabia pronunciar essas métricas, etc. Compreensão é mais importante do que recitar igual papagaio. É por isso que a gente deve ler, escutar os acharyas e tentar realizar alguma coisa na nossa vida prática, né? E você vê, cada um tem uma vida diferente, né? A gente pode realizar os ensinamentos, cada um vai realizar de maneira diferente, de acordo com a vida e acontecimentos da própria vida. De acordo com aquela realização ou experiência, a gente vai entender alguma coisa. E aquilo é que vai valer no final das contas, né? É importante. O Srimad Bhagavatam não precisa ser recitado em tal métrica exata. Você vê, se pegar Swami Prabhupada recitando é uma. Se pegar Gurudeva é outra. Se pegar outro, Acharya vai se Govinda Maharaj é outra, diferente. Ele não tem uma que deve ser naquela métrica. Srimad Bhagavatam não tem isso. Ele é transcendental a tudo isso. É a literatura mais quintessência dos Vedas. E uma pessoa que estuda muito isso pode fazer uma leitura muito bela, né? Mas sem substância, né? Exato. E o Srimad Bhagavatam não precisa também, né?
nem o Gita, nem o Bhagavata precisa. Isso é mais para escrituras, né, inferiores, lida com Karma Kanda. Os versos de cerimônia de fogo cantam Purusha Shuktas, cantado pelos Brahmanas, também tem que ser assim. Que também a gente não, nem na nossa cerimônia de fogo tem isso detalhadamente no livro de Gopala Bhatta Goswami, então não dá ênfase para isso. A diferença é todo. Jiva Goswami menciona que os Vedas, Purana, Itihasa, Upanishads são emanações da respiração de Vishnu. A diferença é que a maioria dos mantras védicos começa com Om. Igual até a gente começa Om, Magyana, Timirandasya, Om, Bhuva, Swaha, Om, Namo, Bhagavate, Vasudevaya. Falou, isso requer algum treino, mas isso não significa que o Srimad Bhagavatam é de menor importância que os mantras védicos. Pelo contrário, é o fruto maduro de todos os Vedas, como foi declarado anteriormente. A gente deve saber disso. O Srimad Bhagavatam é fruto maduro de todos, é a última, só depois que Vyasadeva escreveu ele é que ele ficou totalmente satisfeito. Antes dele, não estava satisfeito. Depois do Srimad Bhagavatam é que ele realmente ficou preenchido e satisfeito e não escreveu nenhuma outra escritura. Só depois do Bhagavatam. Antes do Bhagavatam ele não estava nada satisfeito. Aí que ele, Narada apareceu, perguntou por que ele não estava satisfeito. Narada falou, você escreveu sobre os passatempos de Vishnu, várias Dasavatara, de Krishna, etc. Você deixou claro que Bhakti é o único caminho para alcançar real felicidade. Isso ficou claro nas outras escrituras? Aí falou, não. E fica confuso. Karma Yoga, Jnana Yoga. Então não ficou bem claro. Ele falou, então, em Bhakti Yoga, em transe, você vai ver isso e escreve isso. Aí ele escreveu Srimad Bhagavatam, que aí fica claro. Fica claro que Bhakti Yoga é o único caminho que pode levar a gente a ver Deus face a face, tirar a gente desse mundo e ir para o mundo transcendental, e que os outros caminhos são todos temporários. Karma Yoga pode levar só ao celestial, depois volta. Jnana Yoga, o máximo é alcançar a luz impessoal, não tem satisfação plena e pode cair no mundo material de novo. O único caminho real e eterno é Bhakti Yoga. Então, isso fica claro só no Srimad Bhagavatam. Aí escreveu isso em transe de Bhakti, e aí sim ele ficou completamente satisfeito, não escreveu mais nada. O Bhagavatam é supremo. Então é isso. Alguém aí tiver alguma coisa antes de cantar? Prabhuji, não é possível praticar Bhakti nos planetas celestiais, não? Os planetas celestiais, Indra tem alguma devoção, mas é coberto por karma, né? Todos os semideus são devotos, eles chamam devas, né? Devas e asuras. Asuras são contra Deus e devas são a favor. Quando tem algum desequilíbrio na Terra, são os semideus que oram para Brahma, e Brahma ora para Vishnu, que Shiro da Kashai Vishnu, ou os semideus oram para Vishnu descender algum avatar, para proteger eles, né? Então, Vishnu protege sempre os semideuses, são devotos. Mas eles são delegados para eles posições dentro, administradores, né, de coisa material, mas até eles estão envolvidos em atividades materiais, né, em karma.
Você vê Indra é o rei dos céus, né? Indraloka, ele é o rei dos planetas celestiais. Lá ele tem várias atividades de desfrute sensual, igual tem aqui. Lá é maior, mas as mesmas. Tem festa, tem bebida, mulheres, homens, várias coisas. Eles fazem isso lá. Então, é coberto por karma. Então, predomina karma yoga. Tipo, então, se a pessoa faz karma yoga aqui na Terra, hoje é muito raro alguém fazer, mas se alguém fizer de maneira estrita karma yoga, aí vai para os planetas celestiais. Lá é muito desfrute. Então, a pessoa não vai pensar em bhakti lá. Ela vai desfrutar o trabalho piedoso que ela fez. Ela vai desfrutar daquele trabalho lá. Ela não vai praticar bhakti lá. Lá ela está absorta em prazer dos sentidos. Não tem nenhuma história assim de alguém que estava nos Vedas, pelo menos que eu li. A gente não vê história de que estava lá nos planetas celestiais e virou Vaishnava lá. A gente vê nos planetas dos sábios, né? Igual, por exemplo, depois dos planetas celestiais, tem Bhubu, Va, Swaha, celestiais, depois Maha, Dhyana, Tapa, Satya. Aí é os dos sábios liberados. Aí nesses a gente tem história, igual os Kumaras era desse dos sábios. Aí eles têm muito poder e são liberados de gozo dos sentidos. Eles não têm desfrute nenhum, sentem prazer na própria alma só. São Atmaram, são yogis, e tem Bhakti misturado com eles, sente prazer na própria alma, já não tem desejo nenhum de nada. Esse tem poder. Aí os Kumaras, por exemplo, eles tinham poder até de ir na porta de Vaikunta. Aí que na porta eles sentiram o cheiro do aroma de Tulasi, passou pelos pés de vista e se tornaram Vaishnava, por exemplo. Aí, nesses, tem condição deles, ou Narada passar e eles se tornarem Vaishnavas, que até então é Bhakti misturado com Yoga e Jnana, nesses dos sábios. Mas aí a gente tem história de se tornarem Vaishnavas, de lá. Agora, de Swarga, que é os planetas celestiais, não, porque eles não estão nem liberados ainda de gozo dos sentidos. Então, eles estão absortos lá do karma bom que fez aqui, né? Entendi. Gastos, torros, crédito e volta, né? O problema é esse. Então, volta para estaca zero. Quando tiver lá no clima maior, lá, achando muito bom e tal, volta aqui de novo. Aí morre, né, Prabhu? Hã? Aí morre, né? Na hora que tá tudo bom, aí chega a morte, né? Pois e volta para cá. Então, não é eterno, né? Não é uma coisa que você vai ficar lá para sempre, desfrutando, e vai ter que voltar para cá. A ideia é que a gente saia disso tudo, né? De não ter que nascer e morrer e vir para cá de novo, nesse sofrimento todo, adoecer e tudo, e só Bhakti que vai dar isso. Por isso que os Vaishnavas aconselham só Bhakti, eles não aconselham karma, nem Jnana, nem Yoga. Por esse motivo. Claro que a gente não pratica Bhakti pura, né? Vai ter alguma mistura, mas o foco a gente deve tentar focar em Bhakti Yoga, né? Dar importância para isso. Atividade material que entra em karma, tentar fazer sem apego, entregar o resultado, fazer o que o dever, entregar na mão de Deus e focar em Bhakti Yoga. Por esse motivo. Porque, né, a gente tem que perceber o nosso interior para ver onde que a gente está pondo ênfase, né? Se está pondo ênfase mais nos afazeres mundanos ou na prática de Bhakti Yoga. E se a gente pôr mais ênfase na prática de Bhakti, fizer os afazeres mundanos sem apego e tal, aí trabalhando menos apego e focando em Bhakti Yoga e ir progredindo, aí tudo bem. Aí vai progredindo
vai predominar Bhakti, um dia a gente, na próxima vida, vai continuar. Agora, se for o contrário, a gente não tem garantia de nada. Nem que vai voltar a ser humano na próxima vida. Que aí vai ficar à mercê só do karma. Esse é que é o negócio. Por isso que a gente tem que se autopoliciar, de o Gurudev falar todo dia antes de dormir. É isso aí que vai contar na hora da morte, para onde que vai, que corpo que vai ter, né? Todo dia avaliar se diminuiu ou se aumentou, né, a sua evolução, né? Hoje eu avancei um pouquinho, fiquei igual ou piorei, né? É isso. Vamos lá. Agora, Pichaka vai cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Agora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, agora Hari Bol. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Guru Gaurang Radha Govind ki jai, Shri Guru Padma Vishpar Shivad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai, Om Vishnu Pad Shivad Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Guru Guru Varga ki jai, Sarva Goswami Prabhu ki jai, Panchatattva Shri Gaura Hari ki jai, Navadvip Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Srimad Bhagavatam Mahapuran ki jai, Vyas Muni ki jai, Sukadev Goswami Pad ki jai, Shri Sutta Goswami ki jai, Shri Parikshit Maharaj ki jai, Jai Shri Bhagavan Simhadev, Jai Bhakti Pravar Prahlad Maharaj ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Achit Pavan Nityananda Ram ki jai, todos nós devotos reunidos ki jai, Shri Harinam Sankirtana ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Valeu. Hari Bol. Obrigada.
Hare Valeu. Krishna. Muito obrigado, Dana Pranam. Valeu. Valeu. Hare Krishna. Nossa, valeu. Oh. Já.